O Senhor esteja convosco. Ele está. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra, por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus prezados irmãos, hoje a liturgia nos chama a viver com alegria a despedida de Jesus Cristo. Despedir-se de alguém, ainda mais quando você ama esta pessoa, não é fácil. É impossível me alegrar com aquela pessoa que por um motivo ou outro vai embora, vai partir. A liturgia, a Bíblia, a palavra de Deus, não dá muito detalhes de como se deu, mas gosto de pensar que neste momento, antes de subir, Jesus teria conversado com cada um dos discípulos. Pedro, toma conta. João, olha a sua juventude. Mateus, Maria Madalena, Maria. E assim com cada um foi se despedindo, até chegar a hora de se elevar. Por que ele foi? Deus, ao subir, Ele não está abandonando o ser humano. Pelo contrário, como diz Jesus, é necessário que eu vá, para que venha outro Paráclito. É a nova forma de Deus se fazer presente, através do Espírito. E creia, é muito mais impactante, importante a forma espiritual do que a forma presencial, por incrível que pareça. Sim, Cristo veio nesta terra para quê? Para mostrar ao ser humano: ei, está errado, não é assim não, é desta maneira. Faz assim não, gente, faz assim. Ele veio para nos mostrar o caminho de retorno ao céu, ao paraíso. Se pelo pecado de Adão e Eva todos fomos privados da graça, a partir de Cristo, então, todos nós somos chamados de volta. Ele nos mostra o caminho. Por isso, enquanto aqui esteve, Ele deu tudo o que podia dar. Sua palavra, seu corpo e seu sangue, sua mãe, seu espírito. Deu todas as capacidades para que o ser humano, a partir de então, pudesse recomeçar a sua história e a sua vida. Por isso, ao subir, Deus não está nos abandonando, mas é uma maneira dele poder vir agora, ser presente em nós. E olha que interessante, ter alguém do nosso lado é muito bom.
Ter alguém à nossa frente é muito bom. Ter alguém à nossa atrás, nos protegendo, é muito bom. Mas muito melhor é alguém dentro da gente. A forma espiritual de Deus, que nós vamos celebrar semana que vem, em Pentecostes, é quando Deus vem então se fazer morada, nos fazer recordar as palavras e nos dar capacidade para agir como Cristo. Por isso, não é um abandono da humanidade. Mãe, qual é a hora de deixar o filho ir? Talvez hoje a geração um pouco mais difícil, demoram a sair de casa, demoram a evoluir, demoram a amadurecer espiritualmente, demoram. Talvez a nossa forma de viver hoje tenha nos dificultado. Jesus, Ele sabe a hora de sair. E é importante saber a hora de sair. Eu não gosto de criar dependentes. Eu lembro da pandemia, quando eu começava a transmitir, e muitos passaram a me seguir por causa da pandemia. E passada a pandemia, as pessoas queriam continuar. Eu falei, não. Ah, mas é bom. Não quero criar dependência. Se o meu agir, se a minha palavra não te provocar você a fazer, ou você depende de outro, você nunca cresce. Eu estou aqui para mostrar caminhos, indicar, e cada um começar a trilhar. Esse é o papel do educador. Esse é o papel da mãe, que prepara o seu filho, educa, dá condições, chega uma hora e fala assim, vai, e ela sai. As que não conseguem sair, é as que brigam com a sogra e a nora. As que têm briga com nora e sogra, pode saber, são pessoas mal resolvidas. As duas. Porque eu tenho que saber a hora de deixar. Assim Cristo deixa, sabendo que o risco que iria acontecer, mas Ele envia sobre eles a graça do Espírito. E assim, através do homem, Deus salva o homem. Se nós olharmos, quando acontece uma tragédia, nós nos perguntamos onde está Deus. Ao olharmos para o sul do país, nós olhamos e perguntamos, Senhor, onde está? E não para de chover e nós perguntamos, Senhor, por quê? Onde é que estás neste momento? Meus irmãos, tenha noção, quando tudo acontece de bom, é graças a Deus. Quando acontece uma desgraça, é graças a quem? Ao homem. Tudo que acontece de errado no mundo é culpa do homem. Tudo que acontece de bom no mundo é graças a Deus. O homem, quando age por si só, o que acontece no sul é talvez difícil encontrar um culpado, mas não, com certeza não será Deus, nunca, porque de Deus não vem o mal. Muitos entendem ainda que Deus castiga, Deus está nos punindo, colocando cada vez mais, a sua ira sobre nós. Isso é muito forte no Antigo Testamento, onde se eu não faço o que Deus quer, Deus me castiga. Ainda é muito presente no pensamento de muitas pessoas. Redes sociais foi visto aí, pelo fato do Sul ter uma orientação espiritual diferente por muitas pessoas, por isso então Deus estaria castigando essas pessoas por cultuarem outras divindades. Gente, eu não sigo esse Jesus Cristo. Uma coisa é as consequências do meu ato sem Deus. Outra coisa, as consequências do meu ato em Deus. Se eu procuro estar em Deus, Deus me dá condições. Se eu não quero estar diante de Deus, se eu não procuro Deus, eu vou viver as consequências da ausência, se podemos assim dizer. Mas não será Deus que vai vir ali, se não me amou, né? Pirlim, pim, pim, tom, toma um câncer, toma um raio, toma uma chuva, toma uma tempestade. Pelo amor de Deus, eu não posso acreditar que Deus seja assim, se Deus é amor. Quando o ser humano deliberadamente escolhe outro caminho, as consequências é dele, não de Deus. Porque Deus veio aqui para mostrar a nós, ei, a vida é assim, faz assim.
Só que o ser humano é ganancioso, malicioso e acaba deturpando. E aí quando uma tragédia acontece, a culpa, coitado, de Deus que nada teve a ver com a história. E assim Deus quer nos salvar através de quem? De nós. Ele então se despede e diz a vocês, a todos nós, olha, ide por todo mundo pregai o Evangelho. E os sinais que irão acontecer, aqueles que pregaram o Evangelho segundo a minha orientação, terão 4 sinais. E aqui eu me atenho aos 4 sinais, para que eu possa discernir quem vem de Deus e quem não vem de Deus. Quem fala em nome de Deus ou não. Primeiro sinal, aquele que anuncia em nome do Senhor. Esta pessoa expulsará demônios em nome de Cristo. Demônio, diabo, Satanás, capeta, o que for. Todos eles têm a mesma origem, que é o quê? Divisor. O diabo, a serpente, está aqui para nos dividir. Desde o paraíso, Adão e Eva, quando semeou a tentação, semeou a discórdia, a dúvida, o papel do diabo é nos dividir. E hoje ele vai usando várias ferramentas para nos dividir. Uma delas qual é? A política. Por meio da política, quanta divisão tem sendo gerada em nosso meio. Em nome da religião, muitos estão dividindo. E aí vai usar várias ferramentas para nos enganar. Uma delas, meus irmãos, vamos chegar em tempos mais difíceis do que estamos hoje. Você que está do outro lado me acompanha graças à tecnologia. É uma graça. Redes sociais. Por outro lado, vai vir consequências ainda piores para nós. Hoje a igreja nos convida, já que estamos à ascensão, é o papel da igreja anunciar. E hoje celebramos também o Dia Mundial das Comunicações. E o Papa Francisco nos alerta para uma situação que está acontecendo, que é a inteligência artificial. A inteligência artificial, ChatGPT e outras coisas tantas por aí, que todos nós estamos utilizando, pode ser uma bênção, mas pode se tornar uma grande maldição, uma grande desgraça. Nós não saberemos daqui para frente mais, ou teremos grandes dificuldades de saber o que é verdadeiro do que é falso. Hoje é possível você fazer um vídeo, eu posso colocar aqui, gravar um vídeo ou uma voz, somente a minha voz, e colocar a minha cara, fazendo e falando em qualquer língua, sem eu souber e saber qualquer outra língua. E além do mais, eu posso pegar uma gravação, uma palavra, gravar um texto e colocar na voz de alguém que eu quero e de um artista que eu quero. Eu vou ver na internet um vídeo, você vai ver na internet vídeo de pessoas conhecidas falando com as suas vozes e bocas, mas que não são elas. E aí vai entrar uma questão ainda pior, a divisão entre nós vai ser muito pior do que agora, porque eu vou ter prova. Olha aqui, está na internet, eu estou vendo o fulano, o vídeo do ciclano. É o auge da fake news. Esse é um grande problema e perigo. Há pouco tempo eu fui convidado a participar de um projeto de inteligência artificial, onde as pessoas poderiam... Existe, eu que neguei. As pessoas baixariam, teriam acesso a uma plataforma pelo WhatsApp e poderia conversar, digitando ou ao mesmo tempo mandando áudio, falando comigo, só que não é comigo. E a pessoa iria receber a mensagem de texto ou a minha voz, sem que eu falasse alguma coisa. Tudo por inteligência artificial. Isso é um grande perigo. Quem compõe música hoje, por exemplo, existem já aplicativos onde eu coloco lá uma ideia, escrevo, fala sobre isso, isto.
E em um minuto ou menos, a música está pronta, com todos os arranjos, todos os instrumentos e com a voz que eu quero colocar. É algo que, se a internet já nos chocou, isso vai nos provocar ainda mais. Então isso vai nos dividir, pode nos unir, mas pode trazer uma divisão. Por isso, cuidado, eu neguei por quê? Posso errar porque vai ser uma ferramenta do futuro, mas eu quero ainda dominar a minha fala. Eu quero ter acesso às pessoas que eu posso ter acesso. Ter carne, ter sentimento. Eu não quero me transformar num robô. Segundo sinal daqueles que falarão em nome de Deus, falarão novas línguas. Que língua você fala? Português? Algo mais? Fala outra língua? Io posso adesso parlare per voi in italiano. Io capisco italiano, parlo italiano e leggo italiano benissimo. Posso parlarle a voi del Vangelo, parlare di tante cose della liturgia. Capisci italiano? Capisci? Capisci? Adesso non ho parlato nessuna parola difficile, soltanto parole facili di capire, ok? Va bene? Percebe que um país há uma língua, há uma cultura. Existe uma língua no reino de Deus. Esta língua se chama amor. A língua do Espírito. Eu posso entender a língua do Espírito, novas línguas, como a glossolalia, aquilo que os carismáticos fazem em suas orações, mas também a oração em línguas pode ser uma oração nova, um falar novo. Enquanto o mundo está falando ódio, vingança, a minha fala é uma fala de amor, que vem unir. Enquanto o mundo tem uma fala de desunião, o discípulo de Cristo provoca uma fala nova, é uma fala contrária, que nos converge cada vez mais a estarmos unidos. Lembra da Babel, Torre de Babel, onde as pessoas não se entendiam, brigavam entre si, chegou a um ponto em que elas não conseguiam se entender mais. Nós estamos nesse tempo. Nós parecemos mais uma Babel do que uma Pentecostes. Não se entende mais, não se ouve mais o outro, não para mais para ouvir as pessoas. Terceiro sinal, e esse sinal dos 4 é o único que não tem comprovação na Bíblia. Ou seja, não temos relatos na Bíblia de nenhum personagem que teria passado por esse terceiro sinal. Que é, se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Mas nós sabemos de relatos do início do cristianismo, da patrística, nos padres da igreja, nós temos ali relatos de pessoas em nome de Deus que foram envenenadas, mas que não foram contaminadas, não morreram. O cristão hoje, nós vivemos no mundo e existe muito veneno no mundo, veneno no seu trabalho, veneno na rede social, veneno em todos os lugares. Mas aqueles que estão em Deus, que fala, que vem salvar, que vem anunciar em nome de Deus, esta pessoa, mesmo que ela esteja no meio que venha contaminar, ela não morrerá. Ela permanecerá dizendo unida ao próprio Cristo. E o quarto e último sinal, quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Esta doença não é somente uma doença física. Eu mesmo, como padre, já rezei por muitos doentes, pedindo a saúde, morreram. Os que eu pedi para encomendar, vai, Senhor, leva, viveram. É incrível. Eu chego para um jovem adorentado no hospital, Senhor, dai a graça, cura, Senhor. Uma semana depois morreu. Aí tem aquela velhinha piedosa, 95 anos, a avó, está quase lá, hein, vó? Está com 93, né? Isso, indo para 94. E aí eu vou lá rezar, ô Senhor, tá bom, né? Pode levar, descansa em paz. A bichinha levanta da cama na semana seguinte. Mas existe uma outra maneira.
Tem uma coisa que eu faço em nome da igreja, que quando eu imponho as mãos, essa pessoa fica curada. Que é, qual é a maior doença do ser humano, gente? Qual é? O pecado. Quando um pecador chega diante de um padre impõe as mãos, o absolve, esta pessoa é curada, é perdoada pela graça de Deus. Assim, meus irmãos, Deus continua a agir através de nós. Nunca diga que Deus tenha nos abandonado. Deus subiu aos toques da trombeta, está sentado à direita de Deus Pai, mas nos dando condições para que nós possamos expulsar os demônios, falar novas línguas, não nos deixar ter medo do veneno da vida e curar as doenças. Deus nos revestiu dessa graça e compete nós, a igreja, de anunciar, proclamar. Assim, o papel da PASCOM e de qualquer outro grupo que fala em nome de Deus, temos que comunicar algo novo. No mundo envenenado, somos nós chamados a levar o antídoto da palavra de Deus. E assim, queridas mães, o papel de vocês é fazer com que seus filhos possam cada vez mais crescerem nesta graça. Não é fácil. Não é fácil educar num mundo tão contraditório. Você faz sua parte, chega na escola, desfaz tudo. Chega no grupinho dos amigos, desfaz tudo. Chega na rua, desfaz tudo. Vai na internet, tudo. Você está lutando, parece que você é o Davi contra o Golias. Você está numa guerra desigual. Você faz tudo certinho, mas a máquina do mundo é muito forte. A máquina da serpente. Lembra que eu falei para vocês há tempos atrás? No Gênesis, a tentação começou com a serpente. O Apocalipse, qual é o animal que aparece? Qual é? É um dragão. Do Gênesis ao Apocalipse, o mal cresce. O mal vai crescer de tal maneira. E nós devemos permanecer na graça de Deus, orando, louvando, nos alimentando dEle. Quanto mais perto dEle, quanto mais eu deixar viver nesta unidade, afastar do diabolos. Fala em unidade para voltar, para terminar. Que bonita é a nossa igreja. Nossa igreja é una, apesar de ser diversa. Você vai em qualquer lugar do mundo, mesmo não conhecendo a língua, você sabe uma missa, onde ela está. Você conhece os ritos, os símbolos, as liturgias. O que estou dizendo aqui hoje, o evangelho que estou lendo aqui hoje, é o mesmo sendo lido no mundo inteiro. Esta unidade nossa é a nossa maior riqueza que nós temos, deixada por Jesus Cristo. E o diabo está aqui dentro da igreja tentando nos separar. Tem gente indo contra a instituição, aos bispos. Isto é serpente, cuidado. Que devemos buscar estarmos unidos cada vez mais, porque o papel da serpente é nos dividir. Por isso, na sua casa, seja papel de união, seja aquela que ora, que reza, que acalma, que silencie, que faça com que todos nós caminhemos para a unidade, que curemos, que expulsemos os demônios, que curemos nossas doenças, nossos pecados e caminhemos juntos. Assim nós iremos proclamar a glória de nosso Deus. Que esse Deus que está presente não está ao meu lado, Ele está dentro de mim. Não sufoque Deus. E para eu terminar, diz a liturgia de hoje que quando Jesus subiu, o povo ficou olhando para cima. E aí o anjo diz: por que olha para cima? Esse mesmo Deus que vê subindo, Ele há de voltar. Sinais dos tempos. Jesus está para voltar. Nós acreditamos nisso desde o início do cristianismo. Tanto é que alguns grupos ficavam sem trabalhar porque acreditavam que Jesus ia voltar logo. E aí de São Paulo, quem não trabalha, não come. Sinais dos tempos aconteceram várias vezes na história da humanidade.
desde o tempo de Jesus Cristo. Achou-se e achava-se que Jesus Cristo voltaria. Tempestades já aconteceram, terremotos já aconteceram, pandemias já aconteceram em várias épocas da humanidade. Só que não se manifestou com isto a vinda de Cristo. Nós vivemos hoje sinais dos tempos. O que vivemos hoje, enchentes, terremotos, sinais do céu e muito mais, são sinais dos tempos. Pode ser que seja mais um tempo em que não vai vir concretamente a vinda de Cristo. Mas pode ser que desta vez venha. Eu, no meu coração, eu acredito que estamos bem próximos. Ou a minha geração, ou a geração que virá após nós, estes contemplarão a vinda de Cristo. E esses sinais são o quê? De dores, tempestades, angústias. Diz o Senhor, quando isso começar a acontecer, não tenhas medo. Levanta a cabeça e louva, porque o Filho do Homem está vindo. As tragédias não vêm de Deus, mas elas acontecerão porque o homem cada vez mais se afastará de Deus, a ponto de não viver sob a proteção dele. E Deus permitirá esses males acontecer. Sofremos e choramos, nos angustiamos por aqueles que são afetados por essas tragédias. Por outro lado, nós temos esperança, porque isto não é o fim. Não deixe que a dor humana te afaste de Deus. Cuidado, porque pode vir disfarçado de angústia, de ausência divina, para que eu possa me afastar de Deus. Permaneça sempre no coração do Senhor. Louvado seja o nosso Jesus Cristo. Sempre seja louvado.